Iniciamos, os estudos 2020 e hoje nós vamos falar do versículo de João 3,7: necessário vos é nascer de novo. E para os estudos de hoje nós vamos pedir a ajuda do Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida. E ele de início lá já fala que a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Então muitas vezes tem gente que fala, não, reencarnação não fala na Bíblia. Essa passagem aí você pode fazer a argumentação que você quiser. Jesus está falando de reencarnação. Está falando de renascimento, nascer da água e do Espírito. São dois tipos de renascimento que você vai fazer, da água e do Espírito. Mas sem dúvida nenhuma, ele está falando da reencarnação. Nós que nascemos aqui no Brasil, nascemos desse lado do mundo, a gente às vezes a gente não tem o conhecimento do que acontece no planeta inteiro. Mas 2/3 do planeta já acredita na reencarnação. Ele já faz parte do conhecimento espiritual deles de que a reencarnação existe. Às vezes, eles não trabalhem com os termos que a doutrina espírita trabalha, com quantidade de detalhe que a doutrina espírita trabalha, que a doutrina espírita, para falar de reencarnação, se você pega um livro de André Luiz, por exemplo, em que ela vai falar da reencarnação de Segismundo, tem um espírito lá que chama Segismundo, ou pelo menos André Luiz dá o nome de Segismundo, e ele fala detalhadamente todos os passos que um espírito passa antes da reencarnação, da preparação que existe no plano espiritual, das faculdades que existem no plano espiritual, das instituições que existem no plano espiritual, da escolha do corpo que a gente vai vestir, da família, do pai, da mãe, das provas que a gente vai passar. De uma maneira geral, você tem uma lista lá, mais ou menos você tem onde você vai nascer, o tipo de gênero de prova que você vai ter que passar, sempre de acordo com as nossas necessidades. E não se enganem, nos nossos meios, nos nossos ambientes em que nós reencarnamos, em que nós vivemos, não existe nenhum encontro, nenhuma pessoa que a gente encontra, nenhum espírito que a gente encontra que seja por acaso. Principalmente, se eu estou falando de pai, de mãe, de filho, de tio, de primo, de avô, os grupos que reencarnam, O Geraldo Lemos, ele fala da convivência que ele teve com o Chico Xavier, chama ele Geraldinho, Geraldo Lemos, e ele fala que, dentre as diversas revelações que o Chico, das conversas, que o Chico tinha com ele falava de um grupo de mais ou menos 5.000 pessoas que faziam parte do grupo reencarnatório da família espiritual do Chico Xavier. Então, o Chico Xavier, ele, lá em Pedro Leopoldo, principalmente no início do trabalho dele, era meia dúzia com ele lá no centro, um arranjou um problema, outro arranjou outro problema, outro tinha obrigação, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e chegou até o caso dele, ele e a chave sozinho para poder abrir o centro. Jesus fala que não tiverem mais dois ou mais, nenhum dos dois não apareceu lá, era só o Chico Xavier, a chave e a casa abrindo o centro lá em Pedro Leopoldo. E o Chico começou a desanimar com isso. Mas ele, numa conversa que ele tem com o Emmanuel, ele fala: Emmanuel, eu te agradeço muito o apoio que você me dá, você me acompanhar nessa tarefa aqui, mas eu gosto muito das psicografias que a gente faz, do trabalho que a gente faz, você me pede para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você me pede para comentar, mas olha aí, a casa está vazia. Então, de maneira que eu estou te pedindo permissão, e a partir da semana que vem eu não quero participar disso aqui mais não. Aí o Emmanuel, calmamente, sempre com muito respeito, que os espíritos superiores, eles têm um imenso respeito com as nossas escolhas. Mesmo quando a gente escolhe coisas não muito boas, às vezes a gente passa algumas coisas na cabeça da gente, você troca as mãos pelos pés, vamos dizer assim, a gente acaba fazendo escolhas menos felizes. E mesmo nesses momentos, apesar de eles tentarem aconselhar, tentar nos encaminhar, eles nunca nos obrigam a fazer nada, nunca nos obrigam. Tem muito respeito com as coisas que a gente escolhe.
Então o Emmanuel pede, não, vamos fazer o seguinte, amanhã, olha quem chegou aí, a Laide, tudo bom, dona Laide? Bem-vinda, 2020. Você anda com a gente na roda aí. Então o Emmanuel vira para o Chico e fala assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, semana que vem nós não vamos encerrar não, vamos fazer mais uma reunião, e a partir da semana que vem, se você decidir que você não quer ficar mais conosco, né, no trabalho, eu vou te respeitar, nós vamos, né, suspender as nossas tarefas aqui. Então passou a semana, o Chico Xavier foi, abriu o centro, sozinho, porque às vezes passa pela cabeça da gente, não, já que o Emmanuel falou, vai chegar lá, vai estar lotada a casa, nada. Chico Xavier era a chave e a casa de novo. Mas o Chico, ele começou a perceber que dentro da cabeça dele, na hora que ele começou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, estava acontecendo alguma coisa. Então ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo, e na hora que ele começou a fazer os comentários, é como se explodisse uma energia dentro da cabeça dele. Puf! Ele começou a ver todo o ambiente espiritual que estava lá. Então tinha o Chico Xavier, uma mesinha simples, né, o lápis que ele fazia psicografia, os cadernos, os livros que ele usava na reunião, e ao redor do centro, uma verdadeira arquibancada, que na hora ele não soube contar quantos que tinham lá, mas depois ele ficou sabendo que naquela reunião tinha pelo menos 5.000 espíritos. 5.000 é muita gente, E ele fica sabendo também depois que aqueles espíritos, embora ele não reconhecesse nenhum daqueles espíritos que estavam lá, porque ele estava encarnado, mas eram espíritos que o vinham acompanhando durante várias encarnações, faziam parte da família espiritual dele. E eles estavam ali acompanhando aquelas reuniões, se preparando para reencarnar no trabalho do Espiritismo aqui no Brasil. Então, eu imagino que isso aconteceu na década de 30, né? Então, se você nasceu depois da década de 30, pode ser, se você está trabalhando aqui, né, dentro do centro espírita, pode ser que vocês, né, nós, façamos parte dessa família espiritual. E se você faz parte da família espiritual do Chico Xavier, de vez em quando ele passa por aí. Deixa eu ver como é que está a turma lá. Vamos ver como é que está a turma lá. Né? Deve ser bacana, né, receber uma visita do Chico. Né? E se você faz parte da família espiritual de um André Luiz, de um Emmanuel, de um Clarencio, de uma Maria de Nazaré, né, da Legião da Maria de Nazaré, que faz parte cuida, né, no plano espiritual, daqueles nossos amigos que buscaram, né, o suicídio, né? Então, mas não é um, não é 10, não é 20, é uma legião de espíritos que trabalham. E se você faz parte dessa legião, de vez em quando eles vêm, traz os amigos, faz uma visita, dá um abraço. Eles dão um abraço, que você sente energia, né? Para você trabalhar mais um ano inteiro, tranquilamente. Então, nesses momentos de recomeço, como o dia de hoje, são os momentos das visitas importantes que a gente recebe. Se você já deu uma arrepiada aí, pode saber que tem companheiro nosso por aí, visitando a gente aí. Né? E, como assim? Assim como acontece nessa retomada de trabalho do ano, no início da nossa reencarnação também, uma equipe muito grande de espíritos que acompanham o início da nossa caminhada. Espíritos de alto gabarito, que muitas vezes nós não temos condições de fazer as escolhas corretas para as nossas vidas, porque se pegar a nossa vontade, né? Tá, tudo bem. Onde você quer nascer? Não, pode ser num país, a Holanda, Inglaterra, França, e eu posso vir de louro de olho azul, tá bom para você? O louro de olho azul, o louro de olho azul, tá bom? A minha casa, não precisa ser uma casa muito chique, não, tendo assim uns 3 quartos todos com suíte, e assim no pico dos Alpes suíços, ali tá bom demais, com a lareirazinha, acho que aí tá bom para mim, meus pais, se tiver, não precisa ser muito rico, não, sendo rico tá bom, né? Essas as escolhas que a gente faz, né? Mas quais são as necessidades do nosso espírito, as necessidades reais do nosso espírito? Porque para que
que a gente reencarna para o nosso desenvolvimento do nosso lado espiritual. Então, se for da minha necessidade, se no plano espiritual os mentores espirituais, os arquitetos espirituais olharem lá as minhas necessidades e ver, não, a necessidade dele, ele precisa de ter posses, ele precisa ser um administrador, ele precisa aprender a dar conta do dinheiro, dar conta de muito dinheiro. Ou ele precisa de começar do zero e aprender a construir. Ou ele precisa de reencarnar num grupo, numa determinada região, que não vai prosperar. Por mais que ele vai tentar fazer ali, ele vai no máximo conseguir a subsistência dele, né? Que é o que comer, o que beber e o que vestir e onde morar. Então são várias as nossas necessidades, várias coisas que nós temos que aprender como espírito, e no planejamento das nossas reencarnações é que é feito isso. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa, principalmente que nós que reencarnamos nesse país chamado Brasil, que no plano espiritual ele é conhecido como a pátria do Evangelho. Então, dizem que nós fomos convidados a trabalhar com Cristo na pátria do Evangelho. Todo mundo para fazer a mesma tarefa? Não. Porque existem milhões de tarefas a serem realizadas. Alguns vão ser administradores de empresas, outros vão trabalhar no campo da arte, outros vão trabalhar na construção civil, outros vão mexer na madeira, outros vão indo para a repartição pública, outros vão ser professores, outros vão ser mães. Tem gente que reencarna para ser mãe. Olha que tarefa bonita isso. Qual que é a tarefa que você reencarna? Reencarnei para ser mãe. Tem um caso de um espírito muito iluminado, que em determinadas épocas ela vai até as zonas inferiores de sofrimento, onde estão aqueles que buscaram o suicídio, o autocídio. Hoje o tema é o suicídio, hein? E espírito muito iluminado, onde ela vai modificando, né? Porque no plano espiritual é assim, onde você vai, né, aquilo que você leva por dentro modifica o ambiente de fora e é visível aos olhos. Aqui muitas vezes a gente sente, né? Tem gente que chega no ambiente e o ambiente muda na hora, tanto para melhor quanto para pior, né? Tem umas visitas que a gente recebe, às vezes a gente fica doido, né? Será que olha no relógio, que hora que vai embora, né? Porque você olha, né, para a samambaia, né, lá do alpendre lá, né? A samambaia está custando a ficar de pé, já está custando até aquelas murchadas assim, né? Porque não está aguentando mais a presença daquela pessoa. Mas aquilo que a pessoa tem por dentro é o que ela dá conta de fazer. Mas tem aquela também que ela vai, né, faz aquela visita, você não tem vontade que a pessoa vá embora da sua casa nunca mais. De tanta afinidade, tanto coisas boas, né, que saem daquela pessoa naquele ambiente. Então, no plano espiritual, isso é visível, aos olhos, né? Então, a pessoa vai caminhando, ou o espírito vai encaminhando, e onde ele vai, ele ilumina, ele dá aquela sensação de paz. Então, esse espírito feminino, que usa a forma feminina no plano espiritual, ela vai nessas regiões e vai abençoando todos aqueles que estão ali. E uma vez, um espírito, vendo essa entidade lá, vira para esse espírito e fala assim: me ajuda numa coisa aqui. Olha, eu já reencarnei várias vezes, eu já até perdi a conta de quantas vezes eu já reencarnei, e toda vez quando chega numa determinada época da minha vida, eu busco o suicídio, eu busco o autocídio. Eu não consigo, já tentei de tudo, eu me envolvo com as coisas do plano físico, esqueço de Deus, esqueço dos meus mentores, esqueço dos meus amigos, esqueço da minha família, e eu não sei o que acontece comigo, eu busco o suicídio. Me ajuda aqui, o que eu posso fazer? E esse espírito iluminado vira para essa entidade e fala com ela assim: ó, faz a mesma coisa que eu fiz na minha última reencarnação. Assim como você, eu também, por várias reencarnações, eu nascia e chegava numa determinada época da minha vida, eu buscava o suicídio. Então eu planejei uma vida assim:
eu reencarnei para ser mãe de diversos espíritos com dificuldade. Então eu abracei aqueles meus companheiros de outras vidas que precisavam nascer sem a visão, que precisavam nascer com problema na fala, com problema de audição. Irmãos, amigos meus, espíritos meus, companheiros de outras vidas, que iam precisar de todo o apoio porque eles não iam conseguir se alimentar sozinhos. Então eu não lembro direito quantos filhos que eram, mas eu vou jogar só o número de 7 aqui, só para entendimento. Não é Apocalipse não, mas eu estou jogando o número de 7 aqui, só para entendimento. Então ela reencarnou e como mãe, ela recebe esses 7 espíritos. Chega uma determinada época, o marido falece, ela passa a ser uma viúva com 7 filhos problemáticos. Entre aspas, é problemático, mas na verdade eles estavam ali solucionando o problema da vida deles. E ela fala com esse espírito, e toda vez que começava a vir o bichinho, né, porque é igual um bichinho que começa a corroer as ideias negativas, né? Às vezes é um bichinho que vem de longe, vem roendo, quando você assusta, ele já brocou dentro da sua cabeça. Então, toda vez que esse bichinho, a ideia do suicídio começava a roer lá no fundo da minha mente, eu eliminava a ideia imediatamente, porque eu sabia que se eu tirasse a própria vida, aqueles espíritos, aqueles 7 espíritos que estavam ali comigo, eles provavelmente iriam morrer. E por amor a essas 7 criaturas que eu abracei como filho, eu resisti a todas as provas da vida. E o resultado dessa vida que ela levou aqui, espírito iluminado no plano espiritual, reencarnou para ser mãe. Tarefa de mãe, né? Quem sabe o que é ser mãe. Eu nessa vida não tive a oportunidade, né? A gente tenta colaborar de acordo com aquilo que pode, né? Mas pai é só um apêndice, é só um apêndice dentro de casa, né? Porque quando o bicho pega meu, né? Eu vou, mamãe, né? Porque a criança chora, mamãe, e o pai fica só olhando de longe, né? Então a experiência de ser mãe é importantíssima e hoje, por incrível que pareça, está sendo muito desvalorizada, pelo menos na sociedade, né, nas sociedades mais atrasadas, né, porque existem países mais adiantados nesse aspecto, que aquelas famílias que abraçam, né, a ideia de ter um filho, eles recebem até ajuda do governo, ajuda monetária, né, recebe dinheiro mesmo, fala, opa, ó, esse aí tá fazendo uma tarefa importantíssima para o nosso país, vamos ajudar ele nessa tarefa aí. Então já existem países que fazem esse tipo de auxílio, esse tipo de ajuda, já reconhece. Como é que é? A França, né? A França faz, ó. Também não estou falando mentira, não. Eu tenho uma colega minha, ela mora na região da Suíça, ela recebe, você quer que ela recebe um valor lá para o menino estudar. Acho que é um salário. Salário lá, mas não é salário mínimo, né? Não é salário mínimo, não. Ela falou a quantidade, esqueci. O menino estudar. E ela ficou doente, ela recebe um salário. Não é aposentada, vai ajudar mesmo. Ó, bacana. Diferente daqui. Nós vivemos ainda num país de muita desigualdade, né? São poucas oportunidades, ou as oportunidades estão mal divididas. Então a sociedade brasileira tem muito que avançar nisso ainda. Mas temos que batalhar para poder melhorar o nosso para chegar como eles fazem lá. Mas, né, para não ficar falando só mal do Brasil, nós temos uma virtude aqui, né, que é muito elogiada também em países fora, que é a tolerância religiosa, principalmente, a tolerância religiosa. Você tem o espírita do lado do católico, o católico do lado do evangélico, o evangélico do lado do muçulmano, o muçulmano do lado do judeu, todo mundo vivendo em paz, em uma tranquilidade. Dificilmente, né, você vê na imprensa ou no jornal falando alguma coisa de uma religião atacando a outra. É muito difícil aparecer. Aparece, né, de vez em quando aparece um ou outro, mas é muito difícil. No geral, a gente tem muita tolerância, né, com as ideias, com a religião do próximo. Isso é uma conquista muito grande. E não é por acaso isso, né? Quando no início do país, né, do Brasil, né, que é essa pátria do Evangelho, isso tudo já foi planejado pelo Cristo. Né? No início, ele já escolheu ali, né, as 3 raças principais, né, os portugueses, os índios e os negros, que iam formar a base
dos espíritos que reencarnariam aqui, e veio o espírito de tudo enquanto é lugar do mundo para poder auxiliar. Português, índio e negro. Né? O negro com a força de trabalho, né? Força de trabalho, capacidade de realização. O índio, que é a mente mais simples, né? Aquele que, vamos dizer assim, é a criança, né? Criança, aquela mente de criança, de que ele pode aprender, que está, né, tá aberto a coisas novas, né, ainda não passaram a criança, né, não passou pelas fortes emoções da vida, né, então tem a mente aberta para poder aprender. O índio também, essa criança tem a capacidade de entender, de aprender, e os portugueses, que eram a nação mais pobre da Europa, né, eu acho assim, a escolha do Cristo. Se fosse a escolha nossa, né, não, vamos chamar aqui ingleses, suíços e franceses, não é para povoar, não. A ideia é a escolha do Cristo. E depois vieram espíritos reencarnar aqui, de diversas partes do mundo. Principalmente, hoje, nós temos franceses reencarnados no Brasil que viveram a codificação junto com Allan Kardec. Então, eles viveram a codificação junto com Kardec, iniciaram um trabalho na França e hoje estão reencarnados no Brasil aqui. Adivinha se tem algum, né, reencarnado no meio espírita? Né? Eu acho que tem uns milhões, uns milhares, né, espíritos franceses reencarnados aqui no Brasil. E muitos outros povos, né, fisicamente foram chamados a colaborar, italianos, japoneses. Hoje os chineses estão vindo para cá também, né? Chineses e coreanos estão vindo para cá também com aquilo que eles já conquistaram lá para auxiliar aqui, e vamos criando um país com uma configuração que não existe em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo existe a configuração que existe aqui no Brasil. Tem uma reportagem que foi feita na capa do New York Times. Ele colocou um rosto de um brasileiro. Se você olhasse de pertinho o rosto assim, na verdade era um rosto formado de um monte de fotinho de brasileiros. Aí tinha brasileiro com negro, tinha brasileiro com a pele morena, tinha brasileiro com a pele mais clara, tinha brasileiro de olho azul, tinha brasileiro parecido com índio, então tinha brasileiro de tudo quanto é tipo. E na capa da reportagem era o seguinte: um dia todos seremos brasileiros. E ele está falando justamente dessa coisa, dessa configuração que existe aqui no Brasil. É que se você faz um passeio do norte do país até ao sul, você vai ver gente de tudo enquanto é tipo do mundo. Tudo enquanto é tipo do mundo. Tem gente de olho puxado, e tem as misturas, né? Aqui tem como aquela música lá do Paralamas do Sucesso. Como é que fala lá? A lourinha de cabelo bombril, a negra japonesa com o olho puxado, e aí vai falando das misturas, né, que acontecem aqui no Brasil. Então, continuando. Então, quando nós reencarnamos, gente, nós passamos por muitas oportunidades. Muitas oportunidades mesmo. Porque, gente, Deus, não sei se vocês estão sabendo, mas Deus não é pobre. Para Deus não falta inteligência. Para Deus não falta recurso. Para Deus não falta amor, não falta bondade. Então, tudo aquilo que a gente precisa, Ele já está dando para a gente agora, exatamente nesse momento. Ele já está dando para a gente agora nesse momento. Tudo que a gente precisa. Então, as nossas vidas, nos lugares que a gente nasceu, com as coisas que aconteceram conosco, são oportunidades riquíssimas, que muitas vezes, só depois que a gente desencarnar, que a gente vai entender o quanto essas oportunidades foram preciosas. Então, para não ficar falando das nossas vidas aqui, né, vou falar da vida ali de um espírito que reencarnou na época de Jesus, há 2000 anos. Esse livro há 2000 anos, conta a história desse homem, ou desse espírito, que na época ele assumiu o cargo de senador, e o nome dele era Públio Lentulus. Então, na reencarnação dele, ele recebeu muitas oportunidades de pessoas que reencarnaram perto dele. Por exemplo, um espírito, quem já leu vai saber quem que é. Quem não leu, eu recomendo ler, que é uma história espetacular, né, Oswaldo? A história desse livro é muito bonita, muito bonita. Ele tem um espírito que é um verdadeiro... Esse livro aqui no livro você tem, né? Você deve ter ele aí. Se não tiver, a gente arranja para emprestar. Tem lá em casa, há 2000 anos. Então, ele reencarna do lado de um espírito, a Lívia, por exemplo,
que é um verdadeiro anjo que reencarnou do lado dele. Espírito que já vivia em esferas superiores, que reencarna e acaba como programando, né, a reencarnar como esposa dele, a esposa dele, um verdadeiro anjo. Ana, que é o espírito que acaba entrando na casa dele como empregada, mas que era um espírito também de alta capacidade, de alta elevação. O espírito do Públio Lentulus, do senador Públio Lentulus, no livro Há 2.000 anos não fala, mas tem um relato do Chico Xavier falando que ele teve a oportunidade de conhecer Paulo de Tarso. Você sabia disso, Oswaldo? Já ouviu essa história? Ele encontrou com Paulo de Tarso. Ele estava caminhando num determinado local com a filhinha dele, a Lívia já tinha morrido. Ele já estava aprendendo as coisas de Cristo, se interessando pelas coisas de Cristo. E na carruagem que ele estava, o cavalo dispara. Então o cavalo dispara, né, o cocheiro nada de conseguir dominar o cavalo, e o cavalo só para na hora que tinha uma reunião na praça. E nessa praça havia essa reunião porque o Paulo de Tarso estava falando lá. Então um dos cristãos que estavam lá ouvindo Paulo de Tarso, ele consegue dominar o cavalo. Ele aproveita, desce, né, para recuperar do susto, né, uma carruagem, cavalo em disparada é um negócio que não é fácil, né? Não sei se aconteceu com vocês alguma vez, o bicho vai que vai, você puxa a rédea ali, nada que segura o bicho, né? Então ele, talvez para recuperar do susto, ele desce da carruagem e ele escuta uma parte da palestra do Paulo de Tarso e chega a conversar particularmente depois com Paulo de Tarso. Não lembro a cidade, mas a gente pode pesquisar, né? Pode pesquisar. Então ele encontra lá com o Paulo de Tarso, né? Que deve ser uma coisa maravilhosa. Você ouviu a palavra direto da boca de Paulo de Tarso, assim como aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com o Chico Xavier, por exemplo, ou com o próprio Allan Kardec, ou com o Francisco de Assis, né? Você ouvir a palavra do Cristo dessas pessoas, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. Ele teve a oportunidade, outra oportunidade, de encontrar com Jesus. Ele encontrou com Jesus. Recebe conselhos do Cristo, né? Ele recebe uma graça, uma bênção pelas mãos do Cristo, da cura da filha que tinha uma doença de pele. A gente, né, lá não fala que era lepra, mas naquela época era toda doença de pele que dava alguma coisa, eles falavam que era lepra, né? Então eles englobavam tudo ali como lepra. E a filha dele é curada pelo Cristo. E nesse encontro que ele tem com Cristo, ele ainda não estava em condições nenhuma de tomar o posicionamento ali de um novo cristão. E o Cristo, no final da conversa, fala com ele. Aí vocês vão ter que ler o livro, né, para saber o que eles conversaram lá. E ele fala lá, né, ou você me segue agora, ou daqui a milênios. É uma história muito bonita. Então, as oportunidades que o Públio Lentulus passou nessa reencarnação que ele teve como senador em Roma. Nas nossas vidas, será que alguma dessas oportunidades a gente não teve na vida também, não? Ele teve um anjo do lado dele que era a Lívia. Será que na nossa família não tem algum deles que estão reencarnados agora conosco, que é um verdadeiro anjo no nosso meio, não? Será, né, que a Ana, que era empregada da casa, né, será que no nosso ambiente de trabalho não tem um exemplo, ou um professor que passa pela vida da gente que foi um exemplo, ou, né, um amigo que passa na vida da gente que foi um exemplo, não é familiar, mas é um amigo, é um parente, fora do parentesco, é alguém que foi um exemplo para nossa conduta? São oportunidades, são presentes, são professores que a gente recebe. Ele teve a oportunidade de encontrar com o Paulo. Será que nós não já ouvimos o Paulo de Tarso reencarnado aqui? Quantos expositores, né, Sr. Oswaldo, né, já tem muitos anos, que você vê a pessoa falando, você sente alguma coisa diferente daquela pessoa falando, né? Muitos, e não estou falando do espiritismo, não, em qualquer das religiões. Eu lembro, falei que não ia falar de mim, né, mas lá vou eu, de uma missa. Eu estudava no Senai e era uma espécie de uma missa de formatura ou de aniversário da escola, que se fazia lá em Sabará.
E né, eu fui escalado para fazer, né? Na missa você tem aqueles que tem até as leituras, não, tem as leituras que fazem lá, né? Então você faz um dos trechos, lá você tem um folhinho que recebe lá, você lê um dos trechos lá. Então essa turminha da turminha que ia ler lá, esse dia eu sentei à frente. E é engraçado, né, que por sentar à frente, mais perto lá do ambiente, fui obrigado a prestar atenção em tudo, né? Às vezes tem que, a gente ir para mim, você já senta lá no fundo, vai ficar mais perto da porta para poder sair, né? E doido para que o padre não estender muito lá no sermão para acabar logo, cumprir a obrigação da semana. Essa semana estou com os pecados perdoados, né? Então fui obrigado a sentar lá na frente, então fui obrigado a prestar atenção 100%, né, do que estava acontecendo lá. Mas foi um dos dias que eu mais senti, né? Senti espiritualidade dentro de uma igreja. Aquilo que eu sentia a energia vindo de baixo, de cima, né? De cima, atingindo todo o ambiente que a gente estava ali. Né? A mediunidade não é só dentro do centro espírita, não, viu, gente? A mediunidade pode acontecer em qualquer ambiente, né? É muito difícil explicar, as palavras que a gente usa são pobres para explicar os fenômenos mediúnicos. Quando Chico Xavier escrevia esses livros, ele se sentia dentro da cena, não é assistindo não, ele se sentia dentro da cena. Aí, quando ele começou, o primeiro livro que ele psicografou, que ele começou a sentir isso, foi justamente esse livro aí, há 2000 anos. E quando ele terminou as primeiras páginas lá, que ele fala de uma conversa que o senador tem com um amigo dele, de uma reencarnação que ele estava lembrando. E ele estava passando por muito perturbações íntimas por causa disso. Então o Chico se sentia dentro da cena, sentia o que os narradores sentiam. Então no final da tarde, ele sentiu o vento chegando, começou a chover, ele sentiu o cheiro da chuva, ele sentiu o respingo, né, do ambiente que ele estava, o respingo da chuva batendo uma espécie de alpendre que eles estavam, batendo, e ele sentia isso tudo lá. Aí ele leu o que ele psicografou e falou, não, tá, o que eu psicografei aqui não, é tudo verdade, né, aquilo que aconteceu lá, mas é muito longe da cena real, daquela cena real. Então os fenômenos mediúnicos, as palavras são poucas para poder explicar. Então a gente usa, eu senti, né? Mas só quando a gente passa por essa... Como se fosse um prazer, né? Mas não pois é. Aquela coisa boa. Porque nessa... Não quer nem sair daquela cena. Né? Exatamente, mas não é prazer de, né? Você comer um chocolate, você comer um doce, você comer uma coisa que você gosta muito, é um prazer, mas não compara. Não compara. Não tem como. Como é que é? Pessoas em arrepiar, é uma situação. Tem, é sensibilidade mediúnica. Agora, claro, se você está num ambiente quente, você entra num ambiente gelado, você arrepiar ali, é do ambiente. Né? Mas se essas sensações que mexem no sentimento, mexem nos nossos sentimentos, é sensibilidade mediúnica. No atual estágio evolutivo que a gente está, existe um grande número de médiuns reencarnados. Muitos mesmo. Muitos, por não buscar a espiritualidade, às vezes eles vivem à base de remédio que tenta meio que fechar esses canais mediúnicos. Mas isso é uma fatalidade, os espíritos chamam no livro Mundo Maior, chama de fatalidade evolutiva. Quanto mais a humanidade for reencarnando, desencarnando, nós vamos desenvolvendo os nossos sentidos. Visão, né, audição, tato, paladar e mediunidade também. Então, cada vez mais nós vamos percebendo o plano espiritual. E uma das coisas, esse arrepio, né? Esse arrepio que você sente em um determinado ambiente, quando ouve alguma determinada coisa, quando ouve uma determinada música, né, gente? São energias, né, que a gente consegue, são energias que a gente consegue perceber. Então, é importante o estudo, né,
Toda religião é boa. Toda religião que te faça ser uma pessoa melhor, ela é boa. Mas o estudo da mediunidade, como se faz aqui na doutrina espírita, é muito importante. É para que você aprenda a conviver com isso. Aprenda a conviver com isso, é importante. Então, nós podemos também ter tido um encontro com Jesus indiretamente. Né? Indiretamente. Né? Vem um espírito tão iluminado, mas tão iluminado, mas tão iluminado, você tinha certeza que era Jesus que estava ali. E ele estava ali mesmo, em nome de Jesus. A gente pode receber uma bênção, uma cura, né? Pode ser uma cura corpo físico, né? Uma cura na maneira de pensar. A maior cura que a gente pode receber na nossa vida é você conseguir mudar a sua maneira de pensar. No Evangelho, no grego, eles usam uma palavra que chama metanoia, que é a mudança de mente. O João Batista que fala lá, arrependei-vos, né? A palavra que ele usa lá é metanoia, ou seja, a gente poderia ter sido traduzido também como muda a sua mente. Uma das maiores curas que a gente pode receber é a mudança da própria mente. E pode vir também por causa de um emprego, de um auxílio que você recebe do plano espiritual, né, que te ajuda para mudar a sua vida dali para frente. Coisa que a gente recebe. E o Cristo pode estar perguntando ou dizendo para a gente também, né, com todas as oportunidades que você está recebendo. Né, você vai me seguir agora ou você vai me seguir daqui a milênios? Não, então, gente, a reencarnação, tá? A reencarnação é lei universal. Aí quando se fala que é lei universal, é a mesma coisa como se estivesse falando, né? Lei da gravitação, né? Os planetas, eles estão no lugar que estão, o Sol está no lugar que está por causa da gravitação. Né? A lei de atração, né? O mais simples que a gente tem é do ímã, né? Você pega um ímã no metal, ele colou ali aquele ímã de geladeira, né? É a atração funcionando ali, mas uma lei que tem vários aspectos. Tem a lei de causa e efeito, lei de amor e lei de reencarnação. Então, né, se você fala da lei da gravidade, por exemplo, né, se eu soltar qualquer coisa que eu soltar aqui agora, né, ela vai sair da minha mão e bater no chão. A lei da gravidade funcionando. Fala, não, mas eu não gosto da lei da gravidade. Mas você não gosta, mas é a lei. O universo funciona desse jeito. Você não gosta, mas funciona desse jeito. Né? Você gostando ou não, querendo ou não, a lei vai funcionar. Né? O universo está configurado para funcionar desse jeito. Então, a lei da reencarnação, eu acreditando ou não, eu querendo ou não, eu gostando ou não, eu acho não. Esse negócio de reencarnação é coisa do demônio. Ela existe, gente. Ela existe. É uma realidade. É uma realidade. E o Cristo não deixa dúvida quanto a isso. Né? Principalmente nessa passagem do Nicodemos lá. Então, sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O que é um fenômeno doloroso do caminho? Tem um espírito que ele vai reencarnar. A mãe recebe a notícia que tá grávida. Ela se rejubila, né? Vamos usar a palavra bonita, né? Ela se rejubila com a notícia e começa a preparar tudo na casa. Prepara um quarto para ele. Né? Às vezes, quando a pessoa tem posses, né? Não, essa casa aqui não dá. Vamos comprar uma casa melhor para esse filho nascer aqui. A casa vai ter que ter um quintalzinho, para a gente colocar os brinquedos dele. Nós vamos colocar aqui, preparar o quarto todo. Se for menina, vai ser rosa. Se for menino, vai ser azul. Né? Ou então eu quero amarelo mesmo. A Cecília quer que pinte o quarto dela de amarelo. Eu não vou fazer isso. Ela quer o quarto dela amarelo. Tá? Ah, Cecília, vai pintar, papai, o quarto de amarelo? Vou. Não sei quando. Mas ela quer que pinte o quarto de amarelo. E ela prepara, né, faz todo o preparativo para esse espírito que vai reencarnar, que vai chegar aqui no plano físico, nesse planetinha nosso, esse planetinha azul nosso aqui. E o espírito reencarna, vive 2 semanas e morre. Isso acontece ou eu estou inventando? Acontece, né? Acontece, né? Acontece. Morre, né? O neném não morre, né? Falece. Acontece. Tem uma amiga minha, ela gravei normal, e
Aí o marido preparou, se matou, chegou lá, na hora que nasceu, enforcado. Pois é. Aí eu perguntaria para vocês, pergunta pesada e difícil, hein, gente? Deus sabe que isso acontece? Deus sabe que isso acontece? Sabe, não sabe? Sabe. Fez isso acontecer? Creio eu que seria uma parte lá de trás que aquela mãe teria que passar. Creio eu. Essa aí, você foi. Aí, né? Aí eu perguntaria, né? Outra pergunta: Deus é bom? Deus é bom? Deus é pouco ou é muito bom? Muito, né? Muito bom, né? A gente não tem condição de medir. Né? Deus ama. Né? Deus ama a todos nós. Mas isso eu já vejo de outro lado. Essa colega minha, quando você fica sabendo, do estudo que a gente aprende, que pode ser um espírito reincidente no suicídio e cometeu o seu próprio útero, ou alguma prova para ele ou para a mãe. Ou uma preparação. No caso, ele enforcar com o cordão, né? Pode ser um reincidente, ele não sabe. Então, nós sabemos que Deus é bom. Outra coisa, Deus é inteligentíssimo. Se você pensa na pessoa mais inteligente do mundo, não chega nem uma faísca perto de Deus. Nem uma faísca. Deus é inteligentíssimo. Mas como é que pode um ser que é inteligentíssimo? Deus pode fazer tudo? Deus é poderoso? Deus é poderoso, Ele faz qualquer coisa que Ele quiser, Ele faz. Eu quero que, né, se você quiser que o mundo roda ao contrário, ele não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso, porque já tem as leis deles que cuidam disso. Mas se Ele quisesse que o mundo rodasse ao contrário, Ele faria. Se Ele quisesse, porque Ele é todo poderoso, todo poderoso. Então por que acontecem essas coisas? Se Deus está vendo o que acontece? E como você lembrou, Ele é justo, né? É justíssimo. Se uma criança acabou de nascer, como pode acontecer uma coisa com uma criança que acabou de nascer? Ela não fez nada ainda. Então, para você entender, né, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é inteligente, que Deus nos ama, você tem que aceitar duas leis. Uma delas é a lei da reencarnação. A gente não vive uma vida só, nós vivemos muitas vidas. E outra, a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Causa e efeito. O mais simples que nós conhecemos da lei de causa e efeito é quando você pega uma bolinha de ping-pong, joga na parede e ela volta. Então, se você joga ela com força, ela volta com força. Se você joga ela fraquinha, ela volta fraquinha. Mas no universo, tudo aquilo que a gente faz retorna para a gente. Dos dois lados. Tudo aquilo que a gente faz de bom retorna de bom para mim. E tudo aquilo que eu faço que prejudica o semelhante também retorna para mim. Então, tudo de negativo que acontece, nós trouxemos o exemplo da criança, né? Mas tudo que de negativo que acontece comigo, só tem uma pessoa que colocou isso no meu caminho. Um exemplo, né? Um exemplo para a gente entender. Cheguei numa determinada época da vida que eu fiquei doente, uma doença inexplicável. O médico, né, olhou, não tinha vírus, não tinha bactéria, não tinha nada genético, não tinha contaminação de nenhum elemento químico, e você recebeu essa doença. De onde que veio isso? Quem colocou isso na minha vida? Eu mesmo coloquei. Então, eu cheguei, né, hoje, como na idade que eu tenho que tomar determinados remédios diariamente, no meu caso. Eu sei que pode ser o caso de muitos aqui, né, mas eu tenho que tomar determinados remédios. E esses remédios que eu tomo diariamente, toda vez que eu vou tomar lá, eu penso assim, eu passo são 2 remedinhos. Eu passei várias reencarnações alimentando algo que hoje me obriga a tomar esses 2 remedinhos aqui. E Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom,
que Ele não vai deixar eu morrer dessa coisa que eu arranjei para mim. Ele mandou reencarnar um monte de médicos, um monte de químicos, um monte de físicos, um monte de professores, para que eu tivesse hoje na minha mão aqui esses 2 remedinhos, para viver mais uns 10 anos aí para frente, pelo menos, com esses 2 remedinhos aqui, porque né, não é o meu caso, viu, gente, mas eu sei que tem remédio muitas vezes que a gente toma, se você não tomar, o seu tempo de vida reduz para 6 meses, 1 ano, né? Então, a medicina que existe hoje é misericórdia divina em nosso favor. Eu tinha um colega que já estava na fase adulta e ele não tinha nenhuma cárie no dente, porque ele mantinha a higiene perfeita da boca, não tinha nenhuma cárie no dente. Eu achava que isso era impossível, mas ele não tinha nenhuma cárie no dente. Ele ia no dentista, só o dentista ficava passando espelhinho na boca dele lá e ia embora para casa. Então, ele não precisa do recurso do dentista. Aí como eu tenho durante anos, nós vamos acumulando uma higiene mais ou menos da boca, comendo às vezes alguma coisa assim, que não devia nem colocar na boca, eu vou causar alguns problemas no meu dente. E como, o quebra-queixo é tão bom, né? Aquele negócio você mastiga, mas aquele negócio gruda no dente e fica uma semana de doce grudado ali no seu dente ali, né? Haja higiene que você faça, escova o fio dental para poder tirar isso ali. Então, não vou castigar ele, só porque ele gosta de quebra-queixo. Vamos fazer o seguinte, vamos espalhar dentista nessa Belo Horizonte inteira. Que na hora que ele receber o resultado desse tipo de alimentação que ele tem, vai ter um dentista lá para ajudar ele. Não, eu sou misericórdia, Deus, Deus falando, eu sou misericórdia, eu não quero castigar ninguém. Mas ele não pode tirar o efeito de você ter um determinado tipo de alimentação. Então, as leis divinas, o amor divino, ele está sempre do nosso lado, para que as provas que eu passe sejam menores do que aquilo que eu busquei, que é aquilo que eu busquei. Eu trouxe exemplo simples do dentista, do remédio de uma pressão, um remédio para o coração, essas coisinhas que fazem parte do nosso dia a dia, mas isso às vezes acontece com espíritos que nós não gostamos nem de ouvir o nome deles. Uma vez tinha uma série do History Channel, tem um canal na TV a cabo lá que chamava Os Ícones do Mau Comportamento. Então, cada semana, eles pegavam um personagem da história que aprontaram tudo que tinha que aprontar aqui no plano físico. Vários que vocês conhecem aqui, e eu vou lembrar só de um deles aqui, que embora não se fale muito nos centros espíritas, nas palestras que eu tenho costume de ouvir, mas existem vários espíritos que fizeram parte do nazismo que estão reencarnados no Brasil, viu, gente? E muitos deles estão dentro do espiritismo também. Então, receberam uma segunda oportunidade. Receberam uma segunda oportunidade de modificar a vida daí para frente. Então, se você pega um ícone do mau comportamento, como Hitler, e aqueles que eram seus seguidores, Deus vai descer o braço nele, vai esmagar, não. Deus ama esse espírito profundamente. Assim como me ama, assim como ama você, assim como ama a Mel, assim como ama a Laíde, assim como ama a todos nós aqui. E através de uma legião, eu falo, é bom falar legião porque isso não tem como contar, Tem uma legião de espíritos iluminados, eles estão trabalhando incansavelmente para que esse espírito seja um espírito iluminado, assim como um Francisco de Assis foi, como um Mahatma Gandhi foi, que é um apóstolo da paz, como um Chico Xavier foi, como um Allan Kardec foi, como a Madre Teresa de Calcutá foi, como um próprio Cristo foi. Então, todos os ícones, todas as pessoas mais más que você imaginar aí, que vocês têm capacidade de imaginar, um dia elas serão iluminadas e estarão na frente de um grupo de espíritos muito grandes, ensinando o caminho de Deus. Hoje, última fala. Eu quero ouvir música, tem mais música hoje? Então, última fala, curtinha.
né? Hoje nós reencarnados aqui, graças a Deus, nós não sabemos o passado de ninguém. Então, o primeiro dia que eu pisei aqui no corrente de luz, simpatizei desse, esse que também simpatizei, esse aqui eu gostei, mas gostei menos. Então, você tem um impacto inicial, porque provavelmente nos grupos que nós convivemos, nós já vivemos com essas pessoas em outras vidas. Não lembra, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho um filho mais velho, vou pegar o Pedro, que toda palestra minha eu falo do Pedro. Então, o meu filho de 14 anos, o Pedro, quando ele reencarnou lá em casa, quando chegou lá em casa, né? Como era bom. Você, puxa vida, esse garoto aqui nessa casa, como é bom você ter um nenenzinho dentro de casa, como é bom você cuidar do neném, como é bom você se preocupar por um espírito, uma responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Como é bom. E geralmente é assim, né? As crianças que reencarnam nas casas da gente, como vovô também, né? Isso quebra o coração da gente. Às vezes você está vivendo uma vida dura, né? Um espírito duro, um espírito enrijecido, fica cara amarrado o tempo todo, aí nasce um dum desse dentro de casa, lá o coração derrete todo, né? É uma beleza, uma maravilha, não é uma maravilha. Agora, quem foi esse espírito? Quais foram as nossas relações em outras vidas? Será que foi... Nós somos parceiros? Nós somos trabalhadores do bem? Será que nós somos inimigos? Será que eu matei o Pedro e por isso eu estou devolvendo a vida para ele? Será que o Pedro me matou em outra vida e agora nós estamos encarnando juntos para resolver esse problema? Não sei, não interessa. Mas aconteça o que acontecer, né, o sentimento que eu tenho por Pedro, o laço de amor que existe entre Stanley e o Pedro já está feito. Por mais que eu decepcione o Pedro, ou o Pedro me decepcione, nós já temos uma relação de pai e filho que, né, não sei, para frente, né, deu errado aqui agora, para frente a gente resolve, né, isso é de menos, você releva. Quando existe amor, você releva tudo. Então, uma das bênçãos da reencarnação é essa, né, a reconciliação ou a materialização do perdão em nossas vidas. Então, como nós temos música no final, né, vou devolver a palavra para o professor Oswaldo, agradecendo muito a oportunidade, né, que agora o segundo sábado já virou meu, né, não tem nem jeito de falar mais, já não tem nem jeito de falar mais que eu não quero, que eu não posso, né, e eu agradeço muito porque toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do Evangelho do Cristo, de falar do Espiritismo, de preparar o estudo, eu me sinto uma pessoa melhor, me sinto uma pessoa muito especial. Eu sinto que que todos os espíritos bons do plano espiritual estão olhando para mim. Filho, você deu trabalho para a gente, até que enfim você virou para o lado certo. Está indo devagar, né? Até que enfim você virou para o lado certo. Obrigado, viu, senhor? Obrigado, viu? Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, agradecemos mais um abençoa, Jesus, todas as pessoas que estão aqui hoje, que estão no livro de prece e que precisam de oração. Agradecemos por tudo de bom que o Senhor nos dá. Hoje, sempre. Amém. E viva Jesus!